foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido. Então, partindo dessa premissa, foram 2 reuniões excepcionais, onde anunciamos resposta às cartas dos governadores e de associações representativas dos prefeitos. Decidimos então que, para a transferência para a saúde, o governo destina 8 bilhões de reais, como recomposição para Fundo de Participação de Estado e Fundo de Participação de Município, 16 bilhões de reais. Assistência social, também saúde, 2 bilhões de reais. Suspensão da dívida dos estados, 12 bilhões. Renegociação com bancos, 7 bilhões. E operação de crédito, 40 bilhões. Perfazendo um total de aproximadamente 85 bilhões de reais. Os senhores governadores se mostraram bastante satisfeitos. Obviamente, apelamos que as nossas propostas, que ora estão em tramitação na Câmara, tivessem um olhar muito especial por parte deles, porque todos nós devemos, ao final dessa batalha, sairmos fortalecidos e com a satisfação do dever cumprido. Assim sendo, encerramos a reunião e, de forma muito cordial, nos despedimos e, obviamente, amanhã, a reunião com os demais governadores da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul acontecerão. Então, estou muito feliz, cumprimento não só os governadores, bem como meu vice-presidente da República, os senhores ministros e secretários, que foram pessoas que realmente, com muita galhardia, com muita competência, souberam dar uma resposta aos seus governadores que, de forma muito justa, haviam pleiteado junto a nós. Então, muito obrigado a todos e passo a palavra agora à disposição dos senhores jornalistas, dos nossos ministros e secretários, para que possa ser sabatinado, questionado por vocês. Muito obrigado. Vamos lá? Senhores, uma boa tarde. Os senhores já sabem que semana passada foi instalado aqui o Comitê de Crise. Eu queria deixar isso aí bem claro. Esse Comitê de Monitoramento da Crise, ele coordena os ministérios e os órgãos federais envolvidos. Hoje, por determinação do presidente, na Sala Suprema e no Salão Leste, nós instalamos o Comitê de Operações, que vai operacionalizar todas as ações e agilizar as ações adotadas pelo governo federal. Esse comitê terá também um contato direto com os governos de estado e com os municípios, com as doações, tudo isso será operacionado lá embaixo, focando basicamente isso que eu já abordei, a logística, a agilidade dos processos e demais ações que forem necessárias. Então, o comitê ele trabalhará 24/7 e deverá estar operacional, amanhã, né? Amanhã ele deverá estar operacional. E a imprensa depois será convidada a visitar a este comitê, coordenado pelo pessoal da comunicação da Presidência da República. Muito obrigado. Está vendo como todo mundo é essencial em saúde nesses momentos? Às vezes um pequeno gesto como limpar esse microfone que ele fez se torna o gesto mais essencial de uma reunião como essa. Então, quando a gente tem situações de saúde em que as pessoas perguntam o que é essencial, dependendo do momento, tudo é essencial. Nessas paralisações eu tenho dito, calma, planejemos.
Há lugares que pararam tanto que não tinham mecânicos para consertar a manutenção do funcionamento de determinadas máquinas hospitalares. Idas de insumo, necessidades prementes que temos no dia a dia de unidades de saúde, de unidades de manutenção de água, de esgoto, e é um contexto enorme. A vida não se resume a uma doença, a um vírus. O sistema de saúde continua funcionando, as pessoas continuam tendo apendicite, continuam tendo problemas cardíacos, continuam precisando dar acesso a essas doenças crônicas para poderem manter os seus equilíbrios dos seus organismos. Nós temos conversado com os secretários, temos conversado com todos, é importante essa conscientização nacional e nós vamos gradativamente medindo o impacto dessas ações. Nós precisamos ter muita inteligência, muito equilíbrio, muito bom senso, para que possamos atravessar isso com menos estresse, com menos capacidade de intervir no dia a dia das pessoas. Nós estamos estudando, estamos vendo, a cada hora a gente tem mais informação sobre o comportamento do vírus no mundo ocidental, no mundo de hemisfério sul. Nós estamos monitorando muito de perto São Paulo, que é a nossa maior cidade, que tem o maior número de casos, que está agora testando qual é o tempo de permanência, qual é o efeito do medicamento, que é incipiente. O Ministério da Saúde hoje já começa a padronizar, porque enquanto pesquisa é uma coisa, mas o uso começa a ser mais comum, então se é mais comum a gente tem que ter, é uma perspectiva sim. Começam a surgir trabalhos de outras visões, começam a surgir agora as visões dos legistas, alguma coisa sobre outras abordagens. A ciência vai seguindo o seu passo, vai seguindo o seu ritmo. O SUS já começa a alargar o seu sistema de saúde. O nosso esforço de produção de equipamentos de proteção individual e de ventiladores vai crescendo. A gente já consegue hoje falar em 300, 400 respiradores por semana, só na produção nossa interna para o SUS. Então já estamos aumentando isso para 3.000, 4.000 por mês, o que dá fôlego para a gente acompanhar com autossuficiência. Já surgem outras alternativas de soluções que foram testadas na Itália, de um respirador você fazer a duplagem da saída e um respirador atender 2, que é possível com filtros, tem o pessoal cuidando disso. Enfim, as soluções vão aparecendo, nós vamos medindo, vamos sabendo melhor o comportamento, respeitamos as medidas que foram tomadas, mas vamos interpretando junto com todos, porque em saúde a primeira qualidade de um cirurgião é ser calmo, frio, gelado, olhar, analisar para tomar as melhores medidas. Não adianta ser mais agressivo do que a condição que trouxe o paciente até nós. Isso foi dito por Hipócrates, que era o pai da medicina. Nós vamos seguindo, vamos vendo. Eu não tenho os números hoje, daqui a pouco vou lá no Ministério da Saúde para saber o boletim epidemiológico. Aqui foi um diálogo com governadores de estado, da região Nordeste, da região Norte, quase toda a pauta em cima de insumos, chegada de insumos, que começam agora, a gente começa a abastecer, nada fora do nosso planejado. Sabíamos que chegaríamos 30 dias após o primeiro caso, teríamos a pressão, sabíamos que o mundo estava procurando comprar os EPIs, compramos o que deu, estamos fazendo o nosso estoque regulador. Devemos padronizar soluções nossas, brasileiras, para enfrentamento da crise. Temos criatividade, temos indústria, temos soluções, temos parcerias, temos iniciativa privada forte, temos universidades boas, temos cientistas bons, temos uma força de trabalho aguerrida, temos uma força de trabalho muito jovem, diferente de outros países europeus, que tem a faixa etária mais idosa do mundo de trabalhador de saúde. Então nós temos muitos pontos que nos são muito
desafiadores, mas temos também muitas qualidades. Acho que o diálogo hoje com os governadores foi muito bom. Eu, na sequência, vou ter reunião com os secretários estaduais de saúde. Eles já vão conseguindo agora me informar melhor. A campanha de vacinação da influenza do Brasil pode ser um grande diferencial, porque nós vamos conseguir reduzir mais esse ano os casos de internação por H1N1, por influenza A, por influenza B. A adesão, segundo informações, está muito boa. Estamos conseguindo vacinar com ordem os nossos idosos, depois vamos para a segunda categoria, terceira, quarta, até concluirmos, e vamos lutar uma boa luta. Acho que o presidente hoje, Bolsonaro, literalmente acalmou toda aquela região, alinhou todos nós, colocamos uma visão muito clara dos próximos acontecimentos, lidera a condução desse processo. Todos nós, ministros, estamos muito à vontade de trocarmos as nossas impressões e termos um olhar não só de saúde, um olhar, um caleidoscópio de olhares, porque todos precisamos estar envolvidos. Hoje estava conversando sobre kits, o ministro Tarcísio já vai pegar uma parte da logística, da infraestrutura, como trazer, como aterrissar, como chegar rápido nos estados. O ministro Onyx, que vai, na sequência, colocar lá no Ministério da Cidadania, organizando toda uma parte de reforço proteico, ministro Fernando ajudando extremamente na questão das fronteiras, diálogo constante com o pessoal da economia. Nós estamos indo bem, o clima organizacional nosso interno é bom, acho que todo mundo está sabendo muito bem o movimento e nós vamos dar os movimentos juntos e a sociedade vai estar sempre muito bem informada e com transparência nos atos, que é o que pediu o presidente. Acho que é isso. Deixo aí ao ministro Onyx a sequência das colocações. Bom, boa tarde a todos. É importante que a gente possa trazer pelo Ministério da Cidadania a nossa contribuição no que diz respeito principalmente àquela fase etária que tem maior risco, que são os idosos. Então nós estamos trabalhando hoje com o anúncio desses 2 bilhões que virão para o Ministério da Cidadania para o atendimento da assistência social. Nós já pagamos no dia de hoje 100 milhões de reais, que é o que está pactuado pelo CONSUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, de tal forma que até o final da semana a economia deve transferir mais recursos, nós devemos pagar uma segunda parcela de mais 100 milhões, perfazendo em torno de 195 milhões por mês, que é o que está pactuado com o sistema no Brasil todo. É muito importante que os CRAS, que são os Centros de Atendimento da Assistência Social, não fechem. É importante dizer isso. Os homens e mulheres que trabalham na assistência social, eles são os soldados importantíssimos da prevenção nessa guerra contra o Covid-19. É fundamental que a gente possa levar orientação. Como disse o ministro Mandetta, nós estamos trabalhando num reforço nutricional e proteico para os idosos, que nós vamos anunciar brevemente. Nós estamos concluindo esse planejamento. Da mesma maneira, os municípios devem manter o sistema de assistência social em alerta permanente, visitando e orientando principalmente os asilos. É muito importante as instituições de longa permanência, onde nós temos no Brasil em torno de 1.793 dessas instituições, aonde estão lá os nossos idosos, quer eles estejam no BPC ou em outros programas de sustentação. Da mesma maneira, no Bolsa Família, nós temos a afirmação de que neste mês nós devemos inserir 1.220.000 novas famílias. Com isso, no mês de abril, nós teremos no Bolsa Família um número que nunca existiu, de 14,3 milhões de famílias no programa,
O programa Bolsa Família é aquele que permite rapidamente colocar a condição de melhor enfrentamento, principalmente para os mais vulneráveis. E fica aqui uma última palavra em relação à assistência social nos municípios brasileiros e particularmente nas grandes cidades, nas cidades de mais de 500 mil habitantes no Brasil, a preocupação também com a população de rua, que precisa ser assistida. No momento em que as cidades foram travadas, aonde nós temos a questão da não atividade econômica nas cidades, o que ocorre? A essa população que é muito vulnerável precisa ter um atendimento. E uma palavra importante no sentido de que todas as famílias, o voluntariado brasileiro, nós temos que ter um olhar agora muito especial. O Brasil tem uma média etária mais baixa que os países europeus, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos e muitos idosos no Brasil. Se nós somarmos o BPC com o Bolsa Família, nós temos nestes programas 3 milhões de idosos que precisam da nossa assistência. As famílias têm que fazer rodízio, os filhos têm que, ou netos, ou os afilhados, devem assistir os seus idosos das suas famílias em sistema de rodízio, para que eles permaneçam em casa. Eles não podem se expor. É muito importante isso. Isso também é importante para os mais vulneráveis, aqueles que não têm família, aqueles que estão em asilos, que os sistemas de voluntariado se apresentem nesse momento nos municípios, em concatenação com o sistema de assistência social, para poder levar alimentos, material de higiene para essas pessoas. Nós temos que ter clareza de que nós precisamos, ao proteger os nossos idosos, ao mantê-los sem circulação, a gente possa dar a eles a condição de não se contaminar. Com isso não sobrecarregamos o sistema de saúde e o que é mais importante, vamos lenta e gradualmente liberando os mais jovens para que a atividade econômica possa ser retomada no Brasil, porque é importante sim combater o coronavírus e fazer com que o Brasil, talvez nesse processo de organização e liderança que o presidente Bolsonaro está fazendo para o enfrentamento do coronavírus, talvez o Brasil possa surpreender, e se Deus quiser, e Deus há de querer, vai surpreender a todos, com o Brasil sendo o país ocidental que melhor se preparou, que melhor se organizou, que melhor atendeu a sua população idosa, que melhor manejou nas suas cidades e no país o enfrentamento ao coronavírus. Eu acho que se a gente continuar nesta organização que está sendo feita, e hoje foi debatida com os governadores do Nordeste e do Norte, amanhã será debatido com os demais governadores do Brasil e sucessivamente com os prefeitos de capital e os prefeitos do interior brasileiro, nós vamos sim, unidos, conseguir vencer e fazer com que o impacto dessa doença seja o menor possível na nossa sociedade. Abriremos para perguntas agora. Primeira pergunta da Cláudia Bom Tempo, TV Globo. Boa tarde, ministros. Cláudia Bom Tempo, TV Globo. Eu queria saber se o governo pretende usar a logística, as Forças Armadas na logística de combate ao coronavírus. Se tem alguma ação prevista nesse sentido, distribuição de máscaras, de insumos médicos. Boa tarde a todos, eu sou representante do Ministério da Defesa. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que as Forças Armadas, como sempre, estão somando esforços nesse sentido de combater a Covid-19. Sobre a estruturação do Ministério da Defesa, nós estabelecemos desde a sexta-feira passada, por meio de uma diretriz ministerial de execução, a ativação de que nós chamamos comandos conjuntos. Então, ao longo de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, nós estamos mobilizados em 10 comandos conjuntos. São comandos conjuntos em todas as regiões do país, aproveitando a característica da capilaridade das Forças Armadas. E um dos principais aspectos do nosso emprego é apoiar os órgãos de saúde e de segurança pública. E dentro desse apoio está contida a logística. Então, nossos recursos também serão utilizados para apoiar as demandas, participando ativamente desse comitê que está formado na Casa Civil, de forma maneira que a gente possa contribuir nesse esforço.
Com licença. Desculpa. Obrigado. Bom, o presidente Bolsonaro comentou sobre o número de 85 bilhões de reais, na realidade um pouco mais. Eu gostaria de esclarecer algumas dessas medidas. Na realidade, o número é um pouco maior, 88,2 bilhões de reais, e trazer aqui alguns detalhamentos dessas medidas. Certamente, perguntas trarão, enriquecerão o que eu falarei agora. Foram 6 medidas anunciadas, medidas federativas para estados e municípios. Nós tivemos uma reunião hoje sob a coordenação do presidente Bolsonaro com 16 governadores, 7 governadores da região norte e antes 9 governadores da região nordeste. E essas medidas anunciadas, elas tiveram por base os próprios pleitos dos governadores e prefeitos. Nós analisamos cerca de 4 documentos que os governadores produziram, elencando as principais ações que os estados demandam, bem como 3 documentos das principais entidades municipalistas com os pleitos dos municípios. Tomamos então esses 7 documentos por base e listamos 6 principais ações que somam 88,2 bilhões de reais. A primeira ação se refere a uma transferência fundo a fundo. E o que isso significa? Significa uma transferência do Fundo Nacional de Saúde para cada um dos fundos dos 27 estados e DF e todos os fundos dos municípios. Nós temos quase 5.700 municípios. Essa ação, ela soma um total de 8 bilhões de reais. O pleito dos governadores era de uma ordem de 4 bilhões de reais em 4 meses, enquanto que o pleito dos prefeitos da ordem de 2,6 bilhões. Portanto, a soma dos pleitos de governadores e prefeitos nessa transferência direta, um auxílio financeiro feito um Fundo Nacional de Saúde da União para Fundo de Estados e Municípios, um valor de 6,2 bilhões e o governo federal, de fato, por entender que é uma das medidas mais efetivas e mais diretas no combate às mazelas do coronavírus, voluntariamente se dispõe a transferir 8 bilhões de reais. Os critérios para essa medida serão desenhados em conjunto pelo Ministério da Saúde com o Ministério da Economia e Casa Civil, além de, quando necessário, da participação de outros ministérios. A segunda ação se refere a uma suspensão de dívidas dos estados e municípios com a União. Essa suspensão de dívidas soma um total de 12,6 bilhões de reais. Isso trará, em 6 meses, um perfil de melhor posicionamento fiscal e orçamentário dos estados e municípios e permitirá uma retomada mais gradual desse pagamento, em condições de melhores prazos e custos. A terceira medida se refere a também uma suspensão, uma renegociação de dívidas dos estados e municípios com os bancos públicos federais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também BNB e BASA, mas em particular os 3 primeiros. A monta, nesse caso, o valor total é da ordem de 9,6 bilhões de reais. A quarta medida se refere ao que o ministro Onyx já apontou aqui, ao relacionado às SUAS, ao Sistema Único de Assistência Social, e soma 2 bilhões de reais. Cobre também uma das parcelas mais vulneráveis nesse momento de crise. A quinta medida se refere a um ponto importantíssimo. Nesse momento, onde o dinamismo econômico é menor, o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, eles deverão apresentar uma retração. Nós entendemos que essa retração será de uma magnitude de 4 bilhões de reais por mês. Portanto, uma medida em 4 meses de 16 bilhões. Lembrando, FPE e FPM são recursos transferidos da União a partir da arrecadação
com imposto de renda IPI para estados e municípios. Como esses impostos deverão ter uma menor arrecadação nesse período, a União complementará em 4 bilhões por mês, totalizando 16 bilhões, o FPE e o FPM. E a última medida é aquela que tem um volume financeiro maior, consta de 40 bilhões de reais e se refere a operações de crédito. 20 desses 40 bilhões se referem a uma securitização de dívidas já constituídas e que terão um perfil melhor, em um prazo de até 20 anos, sendo uma renegociação em parâmetros que levem a um menor custo comparado com o status atual. Os outros 20 bilhões são relacionados a medidas legislativas em tramitação, em particular um plano de equilíbrio fiscal, também conhecido como Plano Mansueto, por ser o secretário do Tesouro Nacional, que desenvolveu com a sua equipe esse plano de equilíbrio fiscal, e ele contempla para estados que não tenham hoje acesso a financiamento com garantia da União, uma possibilidade de um novo limite da ordem de 10 bilhões ano, portanto, somente em 2020 há um limite de até 10 bilhões de reais, com garantia da União, empréstimo com garantia da União, bem como uma reformatação também dentro do PLP 149, que está na Câmara dos Deputados, do regime de recuperação fiscal. Então, nós temos um total de 8 bilhões de transferência fundo a fundo, mais 12,6 de suspensão de dívida por 6 meses dos estados e da União, dívida deles com a União, mais 9,6 de uma renegociação de dívidas dos estados e municípios com os bancos federais, mais a complementação da ordem de 16 bilhões FPE e FPM, mais 2 bilhões associados ao sistema de assistência social, SUAS, e, por último, um conjunto de 40 bilhões de operações de crédito. Somam, então, um valor da ordem de 88,2 bilhões de reais em uma operação que traz, nesse momento de emergência e de calamidade, ações coordenadas pelo governo Bolsonaro, pelo governo federal, com os estados e municípios, atendendo a pleitos dos próprios governadores, seus secretários de Fazenda, prefeitos, seus secretários de Finanças municipais, e nós temos que essa consecução será feita de forma coordenada e teremos a necessidade do apoio dos governadores, dos prefeitos e de suas bases para que haja aprovação de medidas legislativas que estão em tramitação e de outras medidas que contemplarão esses pleitos. É um momento importante de fortalecimento da Federação Brasileira, algo que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, tem colocado em diversos fóruns e eventos, a necessidade da descentralização responsável de recursos, os recursos chegarem até a ponta, chegarem nos estados, nos municípios, permitir, em particular, que no momento de emergência, nós termos soluções e ferramentas de respostas a contento. Então, são 88,2 bilhões de reais, onde o governo federal, coordenando esse processo em conjunto com governadores e prefeitos, trarão resposta à sociedade brasileira e, para tanto, nós precisaremos do apoio de aprovação de medidas legislativas de altíssima importância fiscal e também de questões de saúde e sanitária. Fico à disposição para dúvidas. Segunda pergunta, Jussara Soares, Estadão. Boa tarde. A gente foi convocado para uma coletiva que ia ter participação do presidente. Então, não sei para quem eu vou direcionar a pergunta, mas eu queria saber sobre a MP que foi publicada próximo da meia-noite, que agora, após muitas críticas, o presidente suspendeu o trecho que suspendia, revogou o trecho que suspendia o salário que dava às empresas para suspender os salários dos trabalhadores por 4 meses. Eu queria saber se o presidente sabia do conteúdo dessa MP quando ela foi publicada. Há pouco o ministro da Economia disse que houve um erro de redação. Eu queria saber, de fato, o que houve com essa MP. Obrigada.
Pode ser qualquer um. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a pergunta. Vamos lá. É uma medida provisória que foi editada, traz aí muitas regras trabalhistas, uma medida provisória moderna que ajuda nessa fase de crise e traz algumas possibilidades para que empregados e empregadores possam laborar no sentido da manutenção do emprego. A nossa ótica agora, e numa fase como essa, tem que ser proteção da vida e, no segundo momento, também proteção das relações de emprego. E esse sempre é e sempre será o nosso objetivo. Essa medida provisória trouxe uma hipótese do que a gente chama de layoff, que é uma suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação. Essa hipótese já existe na Constituição Federal, já existe na CLT, na consolidação das leis do trabalho, e ao existir na CLT nós trouxemos algumas flexibilizações. O que ocorreu com isso? É uma medida provisória que depende necessariamente de um complemento. Então são grupos de medidas que nós estamos soltando. Essa primeira medida, ela trazia aspectos não orçamentários. O que eu quero dizer com isso? Medidas trabalhistas que alteram a CLT e que não dependiam de nenhum esforço do Estado. Tão logo fosse editada essa medida, haveria uma outra, que traria aí sim as possibilidades de ajuda por parte do Estado para com empregados e empregadores. E esse plano continua absolutamente de pé. Portanto, o que acontece é o seguinte: o presidente da República pediu que nós suspendêssemos esse artigo, porque houve uma má interpretação. Eu acho que o presidente da República está correto, e o motivo é muito simples: as pessoas estavam entendendo que não teria nenhuma contraprestação do empregador, e não é isso que estava no texto. A ideia do texto era muito clara: haveria uma contraprestação por parte do empregador, um acordo entre empregados e empregadores, para que, obviamente, o empregador pagasse os custos do empregado, sempre respeitando a Constituição Federal, que garante o salário mínimo para todos. No entanto, de fato, houve uma interpretação equivocada. Diante dessa interpretação equivocada e do descasamento das medidas que houve por conta de uma medida não ser orçamentária e a outra medida ser orçamentária, o presidente entendeu por bem uma revogação desse dispositivo, e que nós pensássemos na próxima MP orçamentária num novo dispositivo que aí sim já trouxesse as duas coisas em conjunto: a possibilidade de suspensão e também a contraprestação por parte do Estado. Não tem isso ainda. Pois não? Não tem isso ainda. Não, desculpa, eu só queria saber quando essa MP... Quando essa nova MP será apresentada? Se ela já tem um prazo, o presidente pediu celeridade nisso, enfim, essa é a minha dúvida. O presidente determinou celeridade nisso, já houve um comprometimento do ministro Paulo Guedes também, e um pedido expresso para nós. Todos nós estamos trabalhando nisso, como já estávamos, mas de fato há um descasamento. Toda medida que envolve custo e gasto depende de uma responsabilidade fiscal. E ainda que o motivo seja absolutamente louvável e nós estejamos trabalhando com a maior presteza possível, ela demora um pouco mais que as outras. Mas o presidente da República está absolutamente, pediu que nós trabalhássemos absolutamente com pressa, e nós soltaremos isso o quanto antes. Obviamente, estamos conversando com todos os atores e, enfim, burilando o texto, terminando, para que o presidente da República possa avaliar, e tão logo avalie, faça a publicação dessa medida provisória com as duas medidas casadas: a medida da CLT e a medida da ajuda por parte do Estado para com os empregados e também os empregadores, em prol da proteção do emprego. Terceira pergunta, Gustavo Maia, O Globo. Boa noite. Eu queria perguntar também ao presidente, mas ele não se encontra. Mas eu queria saber se o presidente afirmou ontem que brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores na questão do coronavírus. Se isso ocorreu realmente, como é que é possível um bom diálogo, como ele citou aqui hoje? E aproveitar para perguntar também se vocês foram orientados por que não usar máscaras hoje, se usaram da última vez. O que é que mudou no protocolo?
Bom, vamos para a próxima pergunta. Desculpa. Então, para o secretário Valderi, a sua fala, o senhor falou que os governadores precisam ajudar também e que o governo tem que ter uma boa cooperação. Sobre isso que eu citei da fala do presidente, como é que o senhor acha que essa cooperação é possível se há esse atrito entre as duas partes? A solução trazida hoje pelo presidente, a coordenação, na realidade, pelo governo Bolsonaro, o próprio presidente, foi de um momento de um altíssimo simbolismo. O presidente conversando, dialogando, buscando soluções com os 9 governadores do Nordeste, em seguida com os 7 governadores da região Norte. As outras regiões também terão reuniões similares, a partir de pleitos dos próprios governadores, bem como de prefeitos, e as soluções apresentadas, elas são não somente de larga monta, nós estamos falando de 88,2 bilhões de reais, como também são de alta eficácia e efetividade. Elas se direcionam exatamente à parte da população mais vulnerável, mais carente e que será atendida. Então, é um fortalecimento da federação, tanto estrutural, porque estamos tratando das finanças dos estados e municípios, mas, em particular, são respostas, são 6 medidas que fortalecem nessa conjuntura, nessa emergência, aquilo que mais interessa no momento, que é o atendimento e provisão de serviços básicos. Dando um exemplo aqui, a cadeia de fornecedores para o segmento de saúde será atendida, será mantida. O governo federal traz, mesmo com o zelo fiscal que possui, nós temos nesse momento, a partir do reconhecimento do Congresso Nacional de um estado de calamidade pública, uma dispensa do atendimento de método primário que nos permite desenhar e implementar programas que trarão, nesse momento, as respostas que o país precisa. Portanto, é um momento de altíssimo simbolismo e efetividade. O presidente Bolsonaro, na conversa hoje com 16 governadores, os outros 11 governadores também terão fóruns semelhantes. Portanto, entendemos que é a Federação Brasileira caminhando na busca de soluções rápidas e efetivas para esse desafio do coronavírus. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Nós acompanhamos aí direto do Palácio do Planalto, em Brasília, uma entrevista coletiva que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro, além de ministros e outras autoridades. Continue agora com a programação da TV Brasil.